E se eu te dissesse que existe um tipo de morte que transforma o amor em pesadelo eterno, onde casais que juraram se amar para sempre acabam unidos apenas pela tragédia mais brutal que você pode imaginar? Não estou falando de acidentes comuns ou doenças que levam embora quem amamos. Estou falando de mortes tão perturbadoras, tão carregadas de ironia cruel, que fazem você questionar se realmente conhece a pessoa que dorme ao seu lado toda noite. Estes casos que vou revelar foram documentados pela polícia, investigadores forenses e jornalistas que tiveram acesso aos arquivos mais sombrios da história criminal. São histórias que os noticiários evitam contar por completo, porque a verdade é pesada demais para o horário nobre. Você vai descobrir como o ciúme pode literalmente consumir duas pessoas ao mesmo tempo. Como segredos guardados durante décadas explodem de forma fatal. E como o que parecia ser o relacionamento perfeito escondia uma bomba relógio prestes a explodir. Se você está em um relacionamento agora, precisa saber que sinais estes casais ignoraram. Porque em cada uma dessas histórias, sempre havia pistas que ninguém quis ver. A pergunta que vai ficar na sua mente é simples, mas aterrorizante. Será que você realmente conhece a pessoa que escolheu para dividir sua vida? A primeira história aconteceu em 1973, numa pequena cidade do interior de Minas Gerais. Maria Helena e João Carlos eram conhecidos por todos como o casal perfeito da cidade. Ele, contador respeitado, ela, professora querida por todas as crianças da escola local. Casados há 12 anos, nunca foram vistos discutindo em público. Vizinhos contavam que sempre saíam de mãos dadas para a missa de domingo, que ela preparava bolos para ele levar no trabalho, que ele chegava em casa todo dia no mesmo horário com flores para ela. Era o tipo de relacionamento que fazia outras pessoas sentirem inveja. Mas por trás das cortinas floridas da Casa Amarela na rua principal, uma obsessão doentia crescia como um tumor silencioso. João Carlos tinha desenvolvido uma paranoia incontrolável sobre a fidelidade da esposa. Ele começou a fazer anotações detalhadas sobre cada movimento dela, cada conversa, cada olhar que ela trocava com outras pessoas. Tinha cadernos inteiros preenchidos com horários, descrições de roupas que ela usava, nomes de pessoas com quem falava na rua. Maria Helena não sabia de nada disso. Para ela, o marido continuava sendo o homem gentil e atencioso que ela conhecera na juventude. Ela não percebia que ele chegava 15 minutos mais cedo do trabalho para observá-la pela janela, que ele verificava a quilometragem do carro dela todas as manhãs, que ele tinha instalado um espelho estratégico na cozinha para vigiar a sala de estar enquanto fingia ler jornal. A obsessão foi escalando até que João Carlos começou a seguir Maria Helena secretamente. Ele descobriu que ela tinha o hábito de conversar com o padre da igreja após as aulas de catecismo que dava para as crianças. Conversas normais sobre a vida paroquial, sobre os alunos, sobre eventos da comunidade. Mas na mente distorcida dele, aquelas conversas se transformaram em encontros amorosos clandestinos. Durante meses, João Carlos planejou meticulosamente o que ele chamava nos seus cadernos de solução final. Ele estudou venenos, horários, alibis. Decidiu que se não podia ter Maria Helena apenas para ele, ninguém mais poderia tê-la. E se ele não podia viver com a certeza da traição que só existia na sua cabeça, então não viveria. Na noite de 15 de março de 1973, João Carlos preparou o jantar especial que seria o último dos dois. Ele cozinhou o prato favorito dela, arroz com pequi, e misturou uma dose letal de estricnina que havia conseguido com um fazendeiro local, alegando problemas com ratos no escritório. A quantidade era suficiente para matar 3 pessoas adultas. Maria Helena comeu confiante, elogiando o tempero especial que o marido havia usado. Eles conversaram sobre planos para o fim de semana, sobre a reforma do quintal, sobre coisas cotidianas que casais comentam durante o jantar. João Carlos comeu a mesma comida envenenada, mas apenas observava o rosto dela, esperando os primeiros sintomas. A estricnina é um veneno cruel. Ela não mata rapidamente nem suavemente. Primeiro vêm as câimbras musculares intensas, depois, as convulsões violentas que fazem o corpo se contorcer de forma inumana. A mente permanece lúcida, enquanto o corpo se destrói por dentro. Maria Helena começou a passar mal primeiro, porque pesava menos que o marido. Ela olhou para João Carlos com confusão, pedindo ajuda, sem entender o que estava acontecendo com ela. Foi quando ele confessou tudo. Enquanto ela se contorcia de dor no chão da cozinha, ele explicou sobre os cadernos, sobre a vigilância, sobre o ciúme que o estava matando por dentro há anos. Ele disse que preferia que os dois morressem juntos, a viver separados pela traição que ela nunca havia cometido. João Carlos começou a sentir os efeitos do veneno alguns minutos depois, mas ainda teve tempo de segurar a mão dela enquanto ambos agonizavam. Os vizinhos encontraram os corpos na manhã seguinte, quando João Carlos não apareceu no trabalho e Maria Helena faltou na escola. Eles estavam abraçados no chão da cozinha, cercados pelos cadernos obsessivos que ele havia espalhado ao redor deles nos últimos momentos de vida. A polícia descobriu mais de 200 páginas de anotações paranoides, incluindo desenhos detalhados da casa, mapas dos caminhos que Maria Helena fazia diariamente e até mesmo uma lista com nomes de homens que ele considerava suspeitos de terem interesse nela. O padre da igreja, que João Carlos acreditava ser o amante da esposa, ficou devastado quando soube da verdade. Ele revelou que Maria Helena sempre falava do marido com amor genuíno, que ela estava planejando uma festa surpresa para o aniversário de casamento deles no mês seguinte. Ela havia inclusive pedido conselhos sobre como reconquistar a atenção de João Carlos, porque sentia que ele andava distante ultimamente. A ironia mais cruel dessa história é que Maria Helena morreu sem nunca entender por quê. Ela passou os últimos minutos da vida confusa e aterrorizada, ouvindo confissões sobre uma traição que nunca aconteceu, sobre uma vigilância que nunca percebeu, sobre um ciúme que consumiu o homem que ela amava mais que tudo no mundo.
João Carlos destruiu exatamente aquilo que mais queria proteger, por causa de fantasmas que só existiam na sua mente perturbada. A segunda história aconteceu 3 décadas depois, em 1998, numa cidade litorânea de Santa Catarina. Sandra e Roberto eram um casal de meia-idade que se conheceu tarde na vida e decidiu que merecia uma segunda chance no amor. Ele era divorciado, ela viúva. Ambos tinham filhos de relacionamentos anteriores, mas encontraram um no outro a possibilidade de recomeçar. Roberto era dono de uma pequena pousada na beira da praia. Sandra trabalhava como enfermeira no hospital da cidade. Eles se casaram após 2 anos de namoro, numa cerimônia simples na praia, cercados pelos filhos e poucos amigos próximos. Parecia ser um daqueles relacionamentos maduros, construídos sobre bases sólidas de companheirismo e respeito mútuo. Mas Roberto escondia um segredo que vinha carregando há mais de 20 anos. Durante o primeiro casamento, ele tinha desenvolvido um vício em jogos que quase destruiu sua família. Depois do divórcio, ele conseguiu controlar o problema por alguns anos, mas a compulsão nunca realmente desapareceu. Quando se casou com Sandra, ele acreditou sinceramente que o amor por ela seria suficiente para mantê-lo afastado dos cassinos. Por 2 anos, o plano funcionou. Roberto se dedicava à pousada, que ia bem durante as temporadas de verão. Sandra complementava a renda com seu salário de enfermeira. Eles tinham uma vida confortável, sem luxos, mas estável e feliz. Roberto não tocou em cartas, não entrou em cassinos, não fez apostas. Ele genuinamente acreditava que havia vencido o vício. Tudo mudou quando a pousada começou a ter problemas financeiros. Uma nova rede hoteleira se instalou na região, oferecendo preços mais baixos e estrutura mais moderna. Os clientes de Roberto migraram gradualmente para a concorrência. Em 6 meses, a ocupação da pousada caiu de 80% para menos de 20%. As contas começaram a atrasar, os fornecedores começaram a cobrar com mais insistência. Roberto não contou nada disso para Sandra. Ele não queria preocupá-la, não queria que ela soubesse que estava falhando como provedor. Toda manhã, ele saía de casa fingindo que ia cuidar da pousada normalmente. Na verdade, ele passava horas sentado na praia vazia, tentando encontrar soluções para os problemas financeiros que se acumulavam. Foi numa dessas caminhadas solitárias pela praia que Roberto encontrou um conhecido antigo, alguém dos tempos em que ele frequentava cassinos. O homem contou sobre uma mesa de pôquer privada que funcionava nos fundos de um restaurante na cidade vizinha. Apostas altas, muitos empresários da região, a possibilidade de ganhar dinheiro rápido para resolver os problemas da pousada. Roberto resistiu por algumas semanas. Ele sabia exatamente onde aquilo levaria. Mas a pressão financeira aumentava a cada dia, e Sandra começava a fazer perguntas sobre por que alguns fornecedores estavam ligando em casa, cobrando pagamentos. Ele precisava de uma solução rápida, e o jogo parecia ser a única saída. A primeira noite na mesa de pôquer, Roberto ganhou quase R$ 5.000, dinheiro suficiente para pagar as contas mais urgentes da pousada e ainda sobrar um pouco. Ele voltou para casa eufórico, abraçou Sandra com mais intensidade que o habitual, fez planos para melhorias na pousada. Ela notou a mudança no humor dele e ficou feliz pensando que os problemas do negócio estavam se resolvendo. Mas a euforia durou pouco. Na semana seguinte, Roberto voltou à mesa de pôquer com a esperança de repetir o sucesso. Desta vez, perdeu tudo que havia ganho na sessão anterior, mais R$ 2.000 que pegou emprestado com agiotas que frequentavam o jogo. Em uma noite, a situação financeira dele ficou pior do que estava antes. O vício voltou com força total, como se nunca tivesse saído. Roberto começou a mentir sistematicamente para Sandra. Ele inventava viagens de trabalho para passar noites inteiras jogando. Falsificava documentos da pousada para esconder o verdadeiro estado financeiro do negócio. Pegou empréstimos no nome dela sem que ela soubesse, usando documentos que conseguia acessar porque cuidava de toda a papelada do casal. Em 6 meses, Roberto havia acumulado uma dívida de mais de R$ 100.000 com agiotas perigosos. A pousada estava hipotecada, a casa onde viviam com Sandra estava penhorada, e ele havia gastado todas as economias dela, que estavam numa conta conjunta. Sandra não sabia de nada porque confiava completamente no marido e porque ele se tornou um mentiroso extremamente habilidoso. A situação explodiu numa quinta-feira à noite. 2 homens apareceram na porta da casa procurando por Roberto. Eles explicaram para Sandra com uma calma aterrorizante que o marido dela devia uma quantia que precisava ser paga até o domingo, ou então haveria consequências graves para toda a família. Foi quando Sandra descobriu que não tinha mais nada. Casa, pousada, economias, tudo havia desaparecido para alimentar o vício do marido. O confronto entre Sandra e Roberto naquela noite foi devastador. Ela não conseguia entender como ele havia destruído tudo que construíram juntos sem que ela percebesse. Ele chorava, pedia perdão, prometia que ia resolver tudo, que nunca mais ia jogar. Mas os agiotas não estavam interessados em promessas. Eles queriam o dinheiro até domingo ou cobrariam de outra forma. Roberto sabia exatamente o que outra forma significava. Ele conhecia histórias de pessoas que não conseguiram pagar dívidas de jogo. Sabia que Sandra corria risco de vida por causa das escolhas dele. Na sexta-feira, ele tentou desesperadamente conseguir o dinheiro. Procurou amigos, parentes, tentou vender tudo que ainda restava, conseguiu apenas uma pequena fração do que devia. No sábado, Roberto tomou uma decisão. Ele não conseguiria proteger Sandra dos agiotas, não conseguiria reconstruir a vida deles depois da traição financeira, não conseguiria viver com a culpa de ter destruído a mulher que mais amava na vida. Ele decidiu que se não podia salvar Sandra do sofrimento que havia causado, pelo menos podia poupá-la da humilhação e do medo que viriam a seguir. Roberto preparou tudo meticulosamente. Ele encheu o tanque do carro com gasolina, dirigiu com Sandra até um mirante isolado que eles costumavam visitar nos primeiros meses de casamento. Disse que queria conversar sobre os problemas deles num lugar especial, longe de tudo.
Sandra concordou, esperançosa de que conseguiriam encontrar uma solução juntos. No mirante, Roberto confessou toda a verdade. Contou sobre o vício, sobre as dívidas, sobre os agiotas, sobre tudo que havia perdido. Sandra ficou em choque, mas disse que eles encontrariam uma maneira de recomeçar. Que ela o amava apesar de tudo, que eles poderiam enfrentar qualquer coisa juntos. Foram as últimas palavras de amor que ela disse na vida. Roberto havia levado um galão de gasolina no porta-malas. Enquanto Sandra tentava consolá-lo, ele derramou combustível no interior do carro e em ambos. Sandra percebeu o que estava acontecendo e tentou fugir, mas ele a segurou com força. Roberto acendeu um isqueiro e disse que era a única maneira de protegê-la do que estava por vir. O carro explodiu em chamas com os dois dentro. Os bombeiros encontraram os corpos carbonizados ainda abraçados no banco da frente. A investigação revelou toda a extensão da destruição financeira que Roberto havia causado. Sandra morreu sem saber que ele havia contratado um seguro de vida de alto valor algumas semanas antes, deixando os filhos dela como beneficiários. Era a única coisa de valor que ele não havia perdido no jogo, e a única maneira que encontrou de reparar minimamente o estrago que havia feito. A terceira e mais perturbadora história aconteceu em 2005, numa cidade do interior paulista. Clarice e Antônio estavam casados há 15 anos e eram conhecidos como um casal extremamente religioso e conservador. Ele era pastor de uma igreja evangélica pequena, mas influente na comunidade. Ela era professora de escola dominical e coordenava os trabalhos sociais da congregação. Para todos que os conheciam, Clarice e Antônio representavam o ideal cristão de família. Eles tinham 3 filhos bem educados, uma casa sempre arrumada, participavam de todos os eventos da comunidade religiosa. Antônio pregava sobre a santidade do casamento, sobre a importância da fidelidade, sobre como o amor cristão podia superar qualquer dificuldade. Clarice organizava retiros para casais com problemas, aconselhava mulheres em crise matrimonial. Mas por trás da fachada perfeita de família cristã exemplar, um segredo terrível estava corroendo a base de tudo que eles haviam construído. Antônio estava vivendo uma dupla vida que violava tudo em que ele publicamente dizia acreditar. Durante viagens que fazia para congressos religiosos em outras cidades, ele frequentava ambientes que sua congregação consideraria abominações. O segredo de Antônio não era uma aventura extramatrimonial comum. Era algo que ele sabia que destruiria não apenas seu casamento, mas sua reputação, sua carreira, sua posição na comunidade. Algo que contradizisse fundamentalmente tudo que ele pregava do púlpito todos os domingos. Ele estava envolvido com outros homens, numa série de relacionamentos casuais que aconteciam sempre longe de casa, sempre durante viagens de trabalho. Por 5 anos, Antônio conseguiu manter as duas vidas completamente separadas. Em casa, ele era o pastor dedicado, o pai presente, o marido atencioso. Durante as viagens, ele se permitia viver uma faceta da sua personalidade que considerava pecaminosa e condenável, mas que não conseguia reprimir. A culpa o consumia, mas o desejo era mais forte que os princípios religiosos que defendia publicamente. Clarice nunca desconfiou de nada. Ela confiava completamente no marido e admirava sua dedicação ao ministério religioso. Quando ele voltava das viagens mais silencioso ou distante, ela atribuía o comportamento ao cansaço do trabalho pastoral. Quando ele intensificava as pregações sobre pecado e perdão, ela pensava que Deus estava usando o marido de maneira especial para tocar o coração da congregação. A vida dupla de Antônio começou a desmoronar quando ele se envolveu emocionalmente com um dos homens que conheceu durante uma conferência religiosa em São Paulo. O que começou como encontros casuais evoluiu para uma relação mais profunda, com conversas diárias por telefone, mensagens de texto constantes, planos para encontros mais frequentes. Antônio estava se apaixonando, e isso o aterrorizava. O conflito interno se intensificou, a ponto de afetar sua capacidade de funcionar normalmente. Antônio começou a ter crises de ansiedade durante os cultos, momentos em que precisava interromper as pregações porque não conseguia mais falar. A congregação interpretava isso como manifestações do Espírito Santo, mas Clarice percebeu que algo estava errado com o marido. Ela começou a fazer perguntas delicadas sobre a saúde dele, sobre possíveis problemas que ele estivesse escondendo. Sugeriu que ele procurasse um médico, ofereceu-se para acompanhá-lo nas próximas viagens de trabalho. Antônio entrou em pânico com a possibilidade de ser descoberto. Ele sabia que se Clarice soubesse a verdade, não seria apenas o fim do casamento, mas o fim de tudo que ele havia construído como líder religioso. A situação chegou ao limite, quando Clarice decidiu fazer uma surpresa para o marido durante uma das viagens dele. Ela pegou os filhos, dirigiu até a cidade onde acontecia o congresso religioso e foi ao hotel onde Antônio estava hospedado. A intenção era levá-lo para jantar em família numa noite livre da programação do evento. Clarice chegou ao hotel no momento exato em que Antônio saía do elevador acompanhado do homem com quem estava se relacionando. Eles estavam de mãos dadas, conversando intimamente, agindo como um casal apaixonado. Clarice presenciou o marido beijando outro homem no lobby do hotel, na frente dos filhos que estavam com ela. O confronto que se seguiu foi devastador. Clarice entrou em choque, os filhos começaram a chorar sem entender o que estava acontecendo. Antônio tentou explicar o inexplicável. Eles voltaram para casa em completo silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos, tentando processar a dimensão do que havia sido revelado. Nos dias seguintes, a verdade se espalhou pela congregação e pela comunidade. Antônio foi afastado imediatamente da liderança da igreja. Clarice precisou enfrentar olhares de pena e comentários maldosos sobre como ela não havia percebido a verdadeira natureza do marido. Os filhos foram interrogados pelos colegas na escola sobre o escândalo que havia se tornado assunto público. A pressão social foi imensa.
A comunidade religiosa conservadora não tinha espaço para perdão ou compreensão numa situação como aquela. Antônio era visto como um falso profeta que havia enganado a todos. Clarice era vista como uma mulher ingênua, que não soube manter o marido no caminho certo. Os filhos eram filhos do pastor gay, que havia sido exposto publicamente. Antônio entrou numa depressão profunda. Ele perdeu a vocação que dava sentido à sua vida, a família que amava apesar de tudo, o respeito da comunidade que havia liderado durante anos. Ele se sentia simultaneamente aliviado por não precisar mais mentir e destruído pelas consequências da verdade. A culpa por ter prejudicado Clarice e os filhos era insuportável. Clarice também entrou em colapso emocional. Ela questionava tudo em que acreditava sobre relacionamentos, sobre fé, sobre sua capacidade de discernimento. Sentia-se traída não apenas como esposa, mas como mulher que havia dedicado anos aconselhando outras pessoas sobre problemas matrimoniais, sem conseguir identificar os problemas do próprio casamento. 3 meses após a descoberta, numa noite em que os filhos estavam dormindo na casa dos avós, Clarice e Antônio tiveram a conversa final sobre o futuro deles. Era para ser uma discussão sobre os trâmites do divórcio, sobre a guarda dos filhos, sobre como dividiriam os bens. Mas se transformou numa sessão de confissões dolorosas, sobre anos de mentiras, frustrações reprimidas e amor que havia se tornado fonte de sofrimento mútuo. Antônio chorava pedindo perdão, explicando que nunca quis machucar a família, que lutou contra seus desejos durante anos antes de sucumbir a eles. Clarice chorava de raiva e tristeza, dizendo que não conseguia mais olhar para ele sem sentir nojo, mas que ao mesmo tempo não conseguia parar de amá-lo. Era uma contradição emocional que estava destruindo a sanidade mental dos dois. A conversa durou a noite inteira. Ao amanhecer, eles estavam exaustos, sem lágrimas, sem palavras. Antônio disse que não conseguia viver com a culpa de ter destruído a vida da família. Clarice disse que não conseguia viver com a vergonha pública e a sensação de ter sido enganada durante 15 anos. Os dois chegaram à mesma conclusão terrível. Não conseguiam viver juntos, mas também não conseguiam viver separados carregando o peso do que havia acontecido. Clarice pegou o frasco de remédios para dormir que havia sido receitado pelo médico nas semanas anteriores. Antônio pegou o frasco dos ansiolíticos que estava tomando desde a crise. Eles decidiram que tomariam todos os comprimidos, que dormiriam juntos pela última vez, que morreriam como o casal unido que um dia foram, antes que os segredos e a hipocrisia destruíssem tudo. Eles se deitaram na cama de casal onde tinham dormido durante 15 anos, onde conceberam os 3 filhos, onde compartilharam noites de amor e intimidade. Tomaram os comprimidos abraçados, conversando sobre lembranças felizes do início do casamento, quando tudo parecia possível e o amor parecia ser suficiente para superar qualquer coisa. Os corpos foram encontrados na manhã seguinte pela irmã de Clarice, que havia ido buscar as crianças para levá-las de volta para casa. Eles morreram dormindo, ainda abraçados, cercados por fotos da família e cartas de despedida para os filhos. As cartas explicavam que papai e mamãe se amavam muito, mas que às vezes o amor não é suficiente para resolver todos os problemas da vida. O funeral foi um evento surreal. Parte da antiga congregação compareceu, alguns por genuína tristeza, outros por curiosidade mórbida. Os filhos, órfãos aos 8, 12 e 15 anos, tentavam entender como pais que se amavam podiam escolher deixá-los sozinhos no mundo. A comunidade se dividiu entre os que condenavam o casal por ter cometido suicídio, considerado pecado na doutrina evangélica, e os que tinham pena da tragédia familiar. Essas 3 histórias revelam como o amor pode se transformar em prisão mortal quando misturado com obsessão, vício e segredos inconfessáveis. João Carlos e Maria Helena morreram por causa de um ciúme que existia apenas na mente perturbada dele. Roberto e Sandra morreram porque ele preferiu a morte à humilhação de confessar sua falência moral e financeira. Clarice e Antônio morreram porque não conseguiram conciliar o amor verdadeiro que sentiam com as contradições irreconciliáveis entre vida pública e vida privada. O que mais impressiona nessas histórias não são os momentos finais de cada casal, mas os sinais que foram ignorados durante anos. Maria Helena poderia ter questionado por que o marido chegava sempre alguns minutos antes do horário habitual. Sandra poderia ter exigido transparência total sobre as finanças da família. Clarice poderia ter investigado as mudanças de comportamento que atribuía ao cansaço pastoral. Mas eles não questionaram porque confiavam. Porque amor inclui uma dose de cegueira voluntária. Porque quando amamos alguém, queremos acreditar na versão melhor dessa pessoa, mesmo quando a evidência sugere o contrário. Essa confiança, que deveria ser a base de relacionamentos saudáveis, se tornou a arma que destruiu esses casais. A pergunta que fica é inquietante. Quantas pessoas estão vivendo agora mesmo com parceiros que escondem segredos capazes de destruir tudo o que construíram juntos? Quantos relacionamentos aparentemente perfeitos são, na verdade, bombas relógio, esperando o momento certo para explodir? Quantas vezes nós mesmos escolhemos não ver sinais óbvios, porque a verdade seria dolorosa demais para enfrentar? Essas histórias não são apenas sobre casais que morreram tragicamente. São sobre como a falta de comunicação genuína, a pressão social para manter aparências perfeitas e a incapacidade de lidar com verdades inconvenientes podem transformar amor em autodestruição. São sobre como segredos pequenos se tornam mentiras gigantes que eventualmente devoram tudo ao redor. Cada um desses casais teve múltiplas oportunidades de escolher a verdade difícil, em vez da mentira confortável. João Carlos poderia ter procurado ajuda psicológica para seu ciúme patológico. Roberto poderia ter confessado o vício antes que as dívidas se tornassem impagáveis. Antônio poderia ter sido honesto sobre sua sexualidade antes de construir uma vida baseada numa mentira fundamental.
Mas eles escolheram proteger a versão idealizada de si mesmos e dos relacionamentos, mesmo quando essa proteção exigia destruir a realidade. Eles preferiram morrer como os casais perfeitos que nunca foram a viver como os seres humanos imperfeitos que realmente eram. A lição mais perturbadora dessas histórias é que o amor verdadeiro exige coragem para enfrentar verdades desconfortáveis, exige a disposição de destruir ilusões quando elas se tornam mais importantes que a realidade, exige aceitar que pessoas que amamos podem ter lados sombrios que preferíamos não conhecer. Porque no final, João Carlos, Roberto e Antônio não mataram apenas suas esposas e a si mesmos. Eles mataram a possibilidade de que seus relacionamentos fossem autênticos. Eles escolheram a destruição total, em vez da reconstrução parcial, que poderia ter sido possível com honestidade, terapia e muito trabalho emocional. Se você está num relacionamento agora, olhe para a pessoa ao seu lado. Realmente a conhece? Realmente confia nela o suficiente para dividir suas piores verdades? E mais importante, ela conhece e aceita suas piores verdades? Porque relacionamentos construídos sobre versões editadas de nós mesmos são castelos de areia esperando a primeira onda forte para desmoronar. Não deixe que a necessidade de manter uma fachada perfeita destrua a possibilidade de ter um relacionamento real. Não permita que o medo da verdade se torne mais forte que o amor pela pessoa com quem escolheu dividir sua vida. Porque como essas histórias provam de forma brutal, às vezes tentar proteger um relacionamento da verdade é exatamente o que o destrói de forma definitiva e irreversível. Conte nos comentários. Você já viveu situações em que preferiu mentir para proteger seu relacionamento? Como isso terminou? E se identificou com alguma dessas histórias? Procure ajuda profissional antes que seja tarde demais. Porque amor verdadeiro não é sobre morrer junto. É sobre ter coragem de viver a verdade junto, por mais difícil que ela seja.